Olá pessoal, voltamos então aí na tela, olha só, segundo caso de inexigibilidade, só que a gente falou que tem uma ressalva, né? Que a lei fala, vedada a contratação de serviço técnico especializado quando for serviço de publicidade e divulgação. Então, serviço de publicidade e divulgação, para esse caso aqui, não pode, porque a lei vedou. Uma vez que poderia acontecer um caso, né, que a lei vedou e a lei se antecipou, imaginando que alguém poderia ter essa mente corrupta e falar assim, olha, um candidato dissesse assim, olha, vou sair candidato a governador, empresa de publicidade, faça a minha campanha, que eu ganhando, eu vou sempre contratar a sua empresa para fazer as propagandas do governo. Então, imaginando que alguém poderia ter essa mente desvirtuada, falou, vamos vedar? Quando for serviço de publicidade e divulgação, para esse caso aqui não cabe, esse serviço não vai caber. E olha só, para começar, volta aqui na tela, é um tipo de serviço que não está no artigo 13, então já não poderia. Inclusive tem uma vedação no artigo 13 que fala, mais uma vez, que é vedado, que serviço de publicidade e divulgação não está naquela lista ali. Vedaram mais uma vez expressamente no artigo 25, inciso 2, para realmente ninguém ter a ideia, e está vedado expressamente de que não pode. Serviço de publicidade e divulgação não entra aqui no inciso 2. Fechou? E o inciso 3, olha só. E aí eu deixo para você a lista para você poder conferir quais são os serviços, estudos, planejamentos, projeto básico ou executivo, perícias, pareceres, assessoria técnica, auditoria financeira, assessoria ou consultoria técnica, auditoria financeira, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Então, é possível contratar quem foi o autor do projeto para depois gerenciar o projeto que ele desenvolveu. Gerenciar, supervisionar ou fiscalizar. E esse autor do projeto é contratado por inexigibilidade. Por quê? Se foi ele o autor do projeto, ele que fez o projeto, ele que é o mais justificável para gerenciar, para fiscalizar, pois isso pode acontecer. Olha só, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Aqui que entra a contratação do advogado. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Contratação de palestrantes para treinamento pessoal junto aos órgãos públicos, é com esse fundamento aqui, é inexigível. Restauração de obra de arte e bem de valor histórico. Então, olha só, quando você vai restaurar, e a lei falou o quê? Falou restaurar. Obra de arte e bens de valor histórico, caberá inexigibilidade. Só que não esqueça, para cair nesse caso aqui, tem que preencher aquelas duas condições ainda. Tem que ser um profissional de notória especialização e tem que ser uma situação singular. Então, olha só, contratar alguém para prestar o serviço, vem cá, de restauração de obra de arte, mas é uma obra de arte que não tem um requisito diferencial para poder contratar aquele profissional. Se for uma obra de arte qualquer, quero contratar alguém para restaurar, eu vou fazer a licitação. Agora, é uma obra de arte diferenciada. É uma obra de arte que ela realmente é rara. E tem que ser aquele profissional que tem a especialização de fazer isso. Aí sim, nesse caso, caberá a inexigibilidade. Vou atrás do profissional, contratação direta, justifico a situação que é excepcional, justifico a notória especialização do profissional e aí tá ok. Agora, se não configurar todas as condições, aí eu vou ter que fazer, se for o caso, a licitação. Fechado? Então, são as situações todas aqui. E avançando, inciso 3, que é o caso de quê? O caso do profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através do empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Então veja só, o que a lei falou? Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Professor, eu aprendi que se aparecer em prova a expressão qualquer, nunca, sempre, eu já vou marcando errado. Cuidado, alto lá, segura essa mão boba aí, viu? Por quê, pessoal? Às vezes a legislação fala qualquer, às vezes a lei fala a palavra nunca,
Às vezes a lei fala sempre, veja um caso lá o artigo 175 da Constituição fala, o Estado presta serviço público de forma direta ou através de concessão ou permissão. Sempre através de licitação. Tem sempre na Constituição. Então aqui é qualquer, e é qualquer tá certo, qualquer setor artístico, cantor, compositor, artista plástico, dançarino, ex-Big Brother, que é artista, eles são artistas, né, pessoal? Então, ele está no setor artístico, contratação direta, sem licitação. Não dá para fazer o procedimento por falta de possibilidade de competição. Quer escolher o melhor cantor sertanejo, ou então a melhor dupla. Quem que é a melhor? Ou não tem melhor? Como é que fica a situação, né? Há controvérsias. Mas não dá para fazer competição. Eu vou atrás da dupla, contratação direta, sem fazer o procedimento, que não dá. Só que um detalhe, desde que consagrado ou pela crítica especializada, ou pela opinião pública, um dos dois requisitos, tá bem? Só que não tem que ser aqui, pessoal, um cantor de nível reconhecido pela opinião pública em nível nacional, em nível mundial, não. Se na região que vai haver o contrato ele é conhecido, tá ok. Porque tem certas regiões que tem um artista que é consagrado naquela região que a outra região não vai conhecer. Mas naquela região, havendo a consagração, tá ok, tá tudo bem. Fechado? Então são os três casos aqui que a gente viu. E lembrando que a gente falou lá atrás, olha só, casos de inexigibilidade são casos meramente exemplificativos. Então aqui a lei colocou 3 situações de exemplo. Tem mais situações do dia a dia que não tem como fazer competição? Sim, pessoal. Quer ver um caso? É até frequente quando a administração quer contratar todo mundo que aparece. Como assim, professor? Quer contratar todo mundo que aparece? É o chamado credenciamento. Se a administração quer contratar todo mundo que aparece, ela não vai fazer competição. Porque a licitação vai escolher a proposta mais vantajosa entre todas aquelas. É uma competição. Se a administração quer contratar todo mundo que aparece, não tem como fazer licitação, porque não é uma competição. É o chamado credenciamento. Credenciar. O STJ... faz vários eventos no STJ, lá tem um auditório muito bacana e tem nos eventos tem muito palestrante que é de fora, que fala várias línguas, alemão, as línguas que você nem imagina, a gente nem pode imaginar, mas vão participar do congresso como palestrantes. E tem que ter um tradutor que vai saber traduzir aquela língua numa linguagem técnica, que é a linguagem jurídica. Vai ter que entender a linguagem jurídica e vai ter que fazer a tradução simultânea para quem está participando do evento. Então, nesse caso, isso vai ter que acontecer. O que faz o STJ? Ele fala assim, olha, estou credenciando tradutores para que venham até o STJ, tradutor na língua jurídico que fala alemão. Fala, como a gente faz muitos eventos, que tem muito palestrante alemão, e temos que traduzir isso aí, pessoal, nesse caso, então, o STJ credencia todos que vão aparecer. Sabe que não tem muitos, sabe que tem poucos, mas aparecem 10. Ele vai lá e credencia os 10. Olha, tem 10 aqui credenciados, vão ter vários eventos esse ano, e eu vou contratar todos vocês. E aí, para cada evento, contrata um, depois contrata o outro, depois contrata outro, faz vários contratos, mas sem fazer a licitação. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, não tem como fazer competição, já que vai contratar todo mundo que aparecer. Então faz vários contratos sem ter que fazer uma licitação, porque não tem competição. É o chamado credenciamento, que é contratado aquele tradutor e não tem licitação. Justifica que é inexigível e justifica que não é uma competição que eles participaram para ver quem vai escolher a proposta mais vantajosa. Entende isso aí? Entendeu? Essa parte? Vamos avançar? Na tela, vem com a gente então. Vamos ver agora casos de licitação dispensável, artigo 24. São mais de 30 situações. Nós não vamos ver todas, as mais importantes, mas uma dica para você é que você preste atenção em todos os incisos do artigo 24.
todos eles são importantes, todos já caíram em prova de concurso, podem voltar a cair. O examinador vê no artigo 24 um prato cheio para formular questões, então dê atenção a todos. Eu vou trazer aqui os que demandam uma certa explicação e destacando a importância do que é o que é mais relevante. Então olha só, aqui no inciso 1 é quando for obra e serviço de engenharia, nesse caso aqui quando for obra e serviço de engenharia. Então, quando for obra e serviço de engenharia, é dispensável a licitação, desde que seja de valor até 10% do limite que está previsto lá no artigo 23, inciso 1, a linha A. Quando eu vou no artigo 23, inciso 1, a linha A, eu encontro a referência ao valor de R$ 330 mil. Valor esse, pessoal, anote aí, já atualizado com o decreto 9.412 de 2018, que atualizou os valores do artigo 23. Então, quando eu falo 10% de R$ 330 mil, então, sendo uma obra em serviço de engenharia de até 33 mil reais, admite o quê? Contratação direta. Então essa obra do dia a dia da administração, que vai ficar até 33 mil reais, é uma obra de pequeno valor que assim a lei considerou. Então permite ao administrador não fazer a licitação ou fazer. Não fez, vai atrás de quem vai fazer a obra, contrata direto e está feita a contratação. E ele vai executar. Fechado? Olha só, é dispensável a licitação, agora é caso de outros serviços, outros serviços que não sejam de engenharia e compras de até 10% do valor do artigo 23, inciso 2, a linha A, que é o valor atualizado com o decreto de R$ 176 mil. 10% disso vai dar quanto? R$ 17.600, de acordo aqui com as minhas contas. Então, sendo uma compra de até esse montante, dispensável a licitação. Vai comprar, então, vai fornecer carteira funcional, o brasão, vão entrar novos policiais, então vai comprar ali o brasão, vai ficar o valor de R$ 15 mil para poder comprar o brasão, para poder botar no peito, que é o distintivo. Nesse caso aqui. Então vai ficar o valor de R$ 15 mil. Pode não licitar ou pode contratar diretamente com a empresa que faz isso, porque está dentro da margem que a lei colocou. Esses valores foram atualizados em 2018. Ficaram de 2003, quando foi feita a lei, até 2018 sem atualização. Por isso que o valor atualizou bastante, porque foi 15 anos sem correção, sem atualização, que aconteceu em 2018. Tá bem? Olha só, temos aqui o parágrafo 1º do artigo 24, que fica lá no final, mas eu trouxe para cá, porque ele tem referência com o inciso 1 e 2. Olha só, para os percentuais dos incisos 1 e 2, que são aqueles 10%, serão de 20, olha só, para compra, obra e serviço contratado por consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificada como agência executiva nos termos da lei. Então, vou explicar aqui, mas o mais importante é o caso de autarquia ou fundação que recebeu qualificação de agência executiva. Então, temos aqui, por exemplo, uma autarquia ou fundação que fez contrato de gestão com o Ministério Supervisor e ela se qualificou como agência executiva para ter mais liberdade na sua área. O exemplo aqui seria o Inmetro, que tem essa qualificação. Então, o Inmetro, pelo menos na parte de não precisar fazer licitação, é o dobro do limite. Então vai ter uma margem maior para não precisar fazer licitação. Quando for aqui, segundo a lei, empresa pública e economia mista, e quando for consórcios públicos, olha aqui na tela, ó, consórcios públicos, que é quando tem a reunião de mais de um ente da federação. Imagina que 3 municípios querem prestar um serviço de saúde, eles se juntam e criam um consórcio naquela área dos 3 municípios. Esses 3 municípios, uma vez consorciados,
vão ter o limite em dobro para compra e serviço de pequeno valor. O valor será dobrado, porque o percentual que era 10% vai passar para 20% em relação a esses limites que estão aqui, que a gente colocou para vocês. Entende isso aí? É dispensável a licitação. O inciso 3 é tranquilo, mas eu coloco porque ele cai muito. No caso de guerra ou grave perturbação na ordem, é dispensável. Porque isso aqui cai muito, o examinador sabe que na prova você está ali tenso, nervoso, morrendo de medo de marcar o item, né? Ele vai se aproveitar da sua sensibilidade, do seu nervosismo. E ele pode colocar assim, em caso de guerra, é inexigível, vai estar errado. Guerra é dispensável. Eu estou numa situação de guerra declarada, tem que estar na situação de guerra, né? Eu estou na guerra quando tem a declaração de guerra do presidente. Os órgãos vão ter liberdade para poder licitar ou não fazer licitação no seu dia a dia, mas desde que esteja guerra, e é dispensável. Faz licitação ou não faz a licitação. É dispensável, guarde isso. O inciso 4, cai bastante. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento da situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. E um detalhe, esse aqui eu vou falar já, em etapas. Então, situação emergencial ou calamidade pública. Foi o caso que eu citei da ponte que caiu, as pessoas têm que atravessar. É emergência. Então, eu posso não fazer licitação, contratação direta para alguém arrumar aquela ponte ali, tá? Não preciso licitar se não quiser, contratação direta, que é dispensável a licitação. E olha só, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação, que é emergencial ou calamitosa. Então, aqui mais uma explicação. Imagina que eu estou aqui nós estamos numa escola pública, e essa escola pública, o que acontece? Apareceu de um dia para o outro a parede rachada. Rachou, pode cair nos alunos. O gestor não vai deixar cair, ele vai arrumar. Só que ele tem opção, ou ele faz uma licitação para poder arrumar a parede que está quase caindo, ou está numa situação emergencial. Só que é somente para atender os bens necessários que comprometem a situação, que é emergencial e calamitosa. Então, para arrumar a parede que está caindo, eu posso alegar emergência. Agora, e as demais paredes que não estão caindo? Posso mesmo contrato alegar emergência para os demais? Não, é somente para atender a situação de emergência ou de calamidade. Para as demais, arrumar as demais, eu vou ter que fazer a licitação, porque não está na situação emergencial. Fechado? E o detalhe, vem para a tela, olha isso aqui, pessoal, olha só, isso aqui cai. E para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos ininterruptos, contados a ocorrência de emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. O que a lei falou no final? A lei falou o quê? Vedada a prorrogação dos contratos. Então tem que concluir em até 180 dias e é vedada a prorrogação do contrato. Você que já faz questões e tem que sempre fazer questões, o que faz o examinador na questão? Ele tira o vedada e coloca permitida a prorrogação dos contratos. Se você não se atentar à lei, se você não fizer questões, você vai cair na pegadinha dele. Mas você que está vendo a aula aqui não vai cair, porque você vai lembrar que é vedada a prorrogação desses contratos. Conclui aquele contrato ali em 180 dias, mas não pode haver a prorrogação. Ué, professor, mas e na prática, ali no dia a dia, como é que faz? Não pode prorrogar? Não pode. O que eles fazem na prática, aquele contrato ali não pode prorrogar quando deu 180 dias. Só que eles fazem um outro contrato alegando a situação emergencial. Mas é um novo contrato, novo número. Mas prorrogar aquele, depois de 180 dias, não pode mais.
Fechou? Olha só o inciso 5, que cai bastante também. Esse aqui é um dos que mais cai, viu, pessoal? E veja, atenção, no inciso 2, no inciso 4, no inciso... Não, esse aqui é o 3, tá? No inciso 3, no inciso 4, no inciso 5 e no 6 e em vários do artigo 24, não tem limite de valor. Então, cuidado aí, porque se lá aqui no inciso, se aqui, por exemplo, no artigo 24, tiver lá um caso, emergência ou calamidade, desde que seja de até tal valor. Não colocou limite. Limite é no 24, inciso 1 e 2. Os que estamos vendo aqui não tem limite, é a situação que justifica a contratação sem a licitação. Está bem? 5. Quando não acudir interessado à licitação anterior e essa justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas. Essa aqui é a famosa o quê? Licitação deserta. Isso mesmo. Licitação deserta. O que é deserto? Não tem ninguém. Aqui é a mesma coisa. Quando não aparecer interessado na licitação anterior e eu tiver que repetir, essa repetição da licitação vai trazer algum prejuízo para a administração, desde que eu mantenha todas as condições que eu tinha fixado anteriormente. Então, olha só. Já aconteceu de um órgão, na verdade não foi nem um órgão, foi um banco estatal, quis fazer compra para os seus diretores de carros blindados e carros normais que não fossem blindados. Foi até aluguel, na verdade. E aí publicou um edital, queremos que a empresa alugue carro blindado e carro normal. Publicou o edital e nenhuma empresa apareceu, porque não tinha uma empresa que atuava nas duas áreas. O que o banco fez? Olha, já que ninguém apareceu, licitação deserta. Só que aí o que fez? Pegou e fez 2 contratos separados. Fez um contrato de aluguel de carro blindado e outro contrato com outra empresa de carro normal, de passeio, de carro normal. Pode isso? Não. Por quê? Porque não manteve todas as condições que tinha fixado anteriormente. Ora, se agora você está fazendo 2 contratos, por que não fez desde o passado, desde antes, 2 licitações? Porque ninguém apareceu, porque é difícil uma empresa atuar nas 2 áreas. Então aqui no caso não pode. Tem que ser, publica o edital, não aparece ninguém, se eu tiver que repetir vai ter prejuízo e mantidas as condições. E cuidado, viu? Você que vai passar em concurso, então já é concursado, geralmente quando a pessoa passa em concurso, cai no setor de licitações. Já pensou? Fala, setor de licitações pode saber que é o que ninguém quer. E ainda você pode receber até uma promoção, uma falsa promoção, que além de trabalhar com licitações, você vai ser gestor fiscal de contratos. Meu amigo, se alguém chamar você para ser gestor fiscal de contratos, você simula na hora um desmaio, um ataque do coração, mas você não aceite isso aí, porque isso aí é dor de cabeça para a sua vida. Você nunca vai conseguir se livrar dessa função e você ter que fiscalizar o contratado ali, trabalhar com ele é muito complicado. Então cuidado com essas promoções que você recebe. Eu fui promovido, fiscal, gestor de contrato. Fala, rapaz, esse aí... Igual tem uma colega nossa que trabalha com PAD, trabalha com PAD e ela vive me chamando para poder participar de PAD. E é complicado você trabalhar com PAD, é demorado. Tanto é que eu vejo ela no corredor, eu corro para o outro lado. Porque Gustavo, tem um PAD para você trabalhar com a gente aqui, não sei o que. Eu fujo, porque ela só me traz encrenca. Então, pessoal, licitação deserta é isso. Publica o edital, não aparece ninguém. Puxa a OBS e coloca assim, ó, cuidado. Esse cuidado a gente vai ver no próximo vídeo, tá bem? Vem com a gente.